Boa tarde, meus amigos. Mais uma tarde com Erasmo Mota em Textos e Coletâneas de Erasmo Mota. Hoje darei início a um novo texto sobre o dízimo. O dízimo religioso é uma falácia medieval? O dízimo religioso é uma falácia medieval. Autor Arqueleu Cunha, ex-pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O dízimo religioso é uma falácia medieval e nunca foi praticado por Jesus ou por seus apóstolos. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o que era a lei do dízimo na Bíblia. Era uma lei cerimonial e provisória que servia para alimentar uma família sacerdotal de vida humilde, proibida de ter propriedade. Era parte da velha aliança, escrita por Moisés e que foi abolida por Cristo ao morrer na cruz. Jesus, então, instituiu a nova e eterna aliança. A lei do dízimo na Bíblia era alimento e jamais foi dinheiro. A lei do mais era uma obrigação somente para os donos de gados e que tivessem a partir de 10 gados, pois quem possuía até o 9º gado não dizimava. Também era uma obrigação para os agricultores que produziam em suas terras grãos e frutos. Qualquer outro tipo de atividade não dizimava segundo as leis da Bíblia. Veja na Bíblia em Levíticos 27, versículo 30 a 32. Depois some a isso, nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Provérbios 30, versículo 6. Segundo, quem quer impor tal lei sobre os cristãos é porque, os sentidos deles se empoltaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando provém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Fecha aspas. Em 2 Coríntios 3, versículo 14 a 17. Terceiro, ainda se alguém insiste em fazer a bênção depender da prática cerimonial dos dízimos, que é uma lei levítica, e que não passa a ter alimentos engenhosamente transformados em dinheiro. Contudo, nós, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Fecho aspas, 2 Crônicas 4, versículo 2. Quarto, adulterando a palavra astuciosamente, num passado distante, fizeram o dízimo virar dinheiro e o tornaram um requisito de bênção ou maldição para os cristãos. Porém, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Fecho aspas, em Gálatas 3, versículo 10. Quinto, se alguém quer restaurar a lei dos dízimos, terá que restaurar tudo, mais que a lei cerimonial o diz.
como o sacerdócio levítico, o templo no Monte Sião, lugar para onde tinha que ser obrigatoriamente levado o dízimo, pois o lugar, o dízimo e os demais rituais eram inseparáveis. E isso será a parte mais difícil, porque no lugar do templo foi construída uma mesquita islâmica. Também terá que restaurar a circuncisão, os sacrifícios, rituais e os 7 sábados. Cerimoniais e etc. Mas, se para sermos salvos temos que dizimar, e se a bênção é a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Em Carlos, verso aspas, em Gálatas 2, versículo 21. Sexto, abraço. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, caístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisa tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade. Fecho aspas, em Gálatas 5, versículo 4 a 7. A circuncisão era para os judeus, o que o dízimo do dinheiro se tornou hoje para as ordens religiosas e para os cristãos que conseguiram dominar. Sétimo, deveriam, contudo, mudar o nome de dízimo para imposto religioso, tributo religioso, mensalão ou qualquer outro nome, mas não dízimo, pois dízimo é uma lei cerimonial de alimentos para um sacerdócio levítico da lei de Moisés, pertencente a um sacerdócio imperfeito e provisório de um templo feito por mãos humanas, cujos serviços foram abolidos. Oitavo, o dízimo de hoje não é o dízimo bíblico e assim não pode ser chamado. É como o batismo praticado com um pouco de água na cabeça. É chamado mundialmente de batismo, mas não pode ser chamado de batismo, pois batismo na Bíblia é a prática de mergulhar em água. Tanto a palavra batismo como dízimo está com sentido corrompido, fazendo a Bíblia dizer o que ela nunca disse. 9. Eu não entrego um dízimo de meus rendimentos para uma organização religiosa, porque sou seguidor de Jesus e não de homens. 10. Jesus jamais pagou ou entregou algum dízimo. A promessa da salvação é para o vencedor, e o vencedor é aquele, abraço, que guardar até o fim as minhas obras. Fecha aspas. Disse Jesus em Apocalipse 2, versículo 26. 11. Dizimar nunca foi uma obra de Jesus, nem dos apóstolos, nem de qualquer cristão. Não existe nenhum verso na Bíblia em que a Igreja de Cristo praticasse a lei dos dízimos. 12. A lei levítica com o sacerdote, os dízimos que os sustentavam, a circuncisão, sinal desta aliança, o templo que era chamado casa de oração, casa de Deus, um lugar físico e fixo para adoração, os rituais, os sacrifícios, tudo isso era um ensino provisório e, abraço, serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, fecha aspas, e, abraço de novo. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, fecha aspas, em Gálatas 3, versículo 24. 13. Assim o templo construído por mãos humanas, o sacerdócio carnal, imperfeito e mortal. Os dízimos que os sustentavam
com comidas, pois jamais foram dinheiro ou as bebidas, as abluções e toda a sorte de rituais constituíam a lei cerimonial que foi dada por Moisés. Abro aspas. 430 anos depois, fecha aspas, de Abraão em Gálatas 3, versículo 24. Era, abrindo aspas, sombra dos bens vindouros, fecha aspas. Abro aspas, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Fecha aspas. Hebreus 9, versículo 10. 14. O profeta Malaquias defendeu a lei dos dízimos de alimentos de que falou Moisés, para que houvesse comida no templo e jamais dízimos de dinheiro. Isso ele fez porque viveu no regime da lei de Moisés, 400 anos antes da vinda de Cristo. Malaquias mesmo foi claro em seu discurso, baseado no que ele mesmo disse, abro aspas, a aliança de Levi, fecha aspas, em Malaquias 2, versículo 8. Malaquias escreveu para defender a, abro aspas, lei de Moisés, fecha aspas, a velha aliança e não a nova aliança. Malaquias 4, versículo 4. 15. Mas depois de que Jesus morreu na cruz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Fecha aspas. Abrindo aspas, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Fecha aspas. Efésios 2, versículo 15 e Colossenses 2, versículo 14. 16. Desta forma, não há um verso no Novo Testamento em que algum cristão praticou a lei de Moisés quanto aos dízimos. Por isso, nenhum profeta do Novo Testamento repreende a Igreja de Cristo, que não praticava essa lei de dízimos, que era uma lei provisória de Moisés. 17. E se alguém está pensando que tem que sustentar algum pastor com 10% de seu salário, onde está esse mandamento no Novo Testamento? Nunca a Igreja de Cristo ou qualquer cristão recebeu dízimos no Novo Testamento. Esse mandamento foi promulgado pelo homem. Esse mandamento, dando continuidade aqui, foi promulgado pelo homem e não por Jesus Cristo. 18. Afinal de contas, quem inventou esse dízimo de dinheiro? No 6º século depois da morte de Jesus, a Igreja Católica Romana do Papa inventou um dízimo em dinheiro. No início era algo voluntário para sustentar o novo governo que se estabeleceu na Terra. Esse novo governo usou o nome de Igreja. 19. Anos depois da invenção desse negócio, o dízimo de dinheiro já não era suficiente como uma doação voluntária para a Igreja. Assim foi que no ano de 785, depois de Cristo, o rei Carlos Magno, zeloso católico, criou esse dízimo, praticado pelas igrejas até aos dias de hoje. 20. Porventura, pervertendo as Escrituras, os líderes religiosos da Idade das Trevas, e auxiliados pelos reis, criaram um sistema financeiro
e deram a ele o nome de dízimos. Falsificaram a religião de Jesus Cristo, e a idade das trevas ainda não acabou para a maioria dos cristãos. Que não haja orgulho nessa questão, mas que humildemente haja reconhecimento do erro. 21. A Igreja Católica, inventora do dízimo de dinheiro e do governo religioso, considerada por evangélicos como a Babilônia e o Papa como a besta, reconheceram a falácia da criação infundada de um dízimo de dinheiro, e o Papa Bento XVI extinguiu o termo dízimos do cunho do quinto mandamento da Igreja, promulgado em 28 de junho de 2005 e republicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 22. Quero todo o meu dinheiro de volta, pois fui iludido nesse negócio. Fizeram-me pensar que estava dando dinheiro para Deus, mas na verdade para uma empresa religiosa, para um governo de homens. Será que vão devolver o meu dinheiro para que eu possa entregar finalmente para Deus? E os meus 15 anos de serviço foi serviço fiel a essa instituição. Quem pode me devolver? E os danos morais que me causaram, por todos os constrangimentos que passei de ser excomungado, sem contar os tolos extraoficiais, frutos das más línguas, as afrontas e injúrias. 23. Graças a Deus que, apesar de toda a injustiça praticada em nome dele, ele foi maior em minha vida. E hoje, olhando para ele sem os óculos da religião, criada pelos homens, posso afirmar que ele é justo com seus filhos e que no reino dele não há exploração e desigualdade. 24. Te amo mais, Jesus, mais que nunca. Celebro tua bondade e justiça, Rei eterno. Somente tu és o meu pastor e nada me falta. Louvado seja o Eterno, pois agora vos passaste a reinar. Na minha vida foi deixado com César o que é dele, o governo desse mundo, e foi dado a ti o governo de minha fé. Aconteceu a separação dos poderes. Aos homens, os governos do mundo, e a Jesus, o governo da fé. O reino dos céus virás buscar o teu rebanho e não o rebanho dos outros pastores, pois os que se apropriaram de ovelhas alheias são ladrões e salteadores. 25. Quem dera entendesse o que dissesse quando desafiado pelos líderes religiosos. Abre aspas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fecha aspas, Mateus 22, versículo 21. A cara de César ainda está no dinheiro, mas a tua, Jesus, está no rosto dos homens, dos fiéis, dos pequeninos, dos esquecidos. Que os líderes religiosos deixem o poder e o domínio com os governantes desse mundo, e se querem governar, exercer domínio, aproveitem a democracia e reconheçam que todo governo nesse mundo é de César, mas o governo religioso pertence somente a Deus. 26. Quando os apóstolos pensaram em um governo religioso liderado por Cristo e partilhado com eles, Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande
entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Fecha aspas, em Marcos 10, versículo 42 a 45. 27. Enquanto os fariseus exerciam governo religioso sobre as pessoas, elas não poderiam receber o único e verdadeiro pastor, nem entrar no reino de Deus. E eles, mesmo enquanto exercem a administração religiosa, não dão a Deus o que é de Deus. Aprisionam as pessoas a si mesmos, a sua forma de fé, a vida dos homens que confiam em sua liderança religiosa é transformada em base de pirâmides de seus governo religioso. 28. Quando Jesus falava reino dos céus, é porque ele é dos céus, mesmo e não da terra. Continuo orando, abre aspas, venha o teu reino, fecha aspas, porque o reino dele está vindo, mas enquanto ele não vem, é um reino espiritual, abre aspas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Fecha aspas. Em Lucas 17, versículo 20 a 21. 29. Quem rejeita qualquer governo religioso e faz de Jesus seu único pastor, vivendo suas práticas de caridade, está vivendo a religião de Deus. O que passa disso é de homens. Bem, amigos, aqui eu concluo mais um texto sobre essa polêmica que ainda vigora nos dias de hoje. Dízimo. Verdade ou mentira? Bem, só quem lê, quem estuda, pode chegar às suas conclusões e fazer seu juízo de valor, né? Eu apenas estou citando esses textos aqui. Eu, particularmente, pelo que eu tenho visto, assim, eu concordo plenamente com o que está escrito aqui e com os outros textos que eu tenho lido, né? Mas cada um procure, pesquise, estudem e cheguem a um denominador comum e faça o que a gente falou, né? A minha parte eu estou fazendo, que é mostrar em textos que eu tenho postado a veracidade desse fato, né? Agora, cada um é dono do seu, tem um livre-arbítrio dado por Deus para chegar às suas conclusões e fazer esse juízo de valor. Porque, como eu disse, o tempo está sendo abreviado e o amor de muitos está esfriando, né? E a vinda de Cristo está próxima, para que haja pessoas na terra para serem salvas. Obrigado, até breve, se assim o Eterno permitir.